mensagens e vamos aprendendo a palavra de Deus ao longo dessas semanas. Nós vamos iniciar hoje falando sobre o primeiro milagre de Jesus que a Bíblia registra, e ele está em João capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu acredito que todos os irmãos me conheçam. Eu me chamo Guilherme, sou evangelista nessa igreja. Prazer, pastor Leocádio. Aleluia. E nós vamos estar aí, se os irmãos precisarem, nós estamos para dar todo o suporte aí, orar, atender os irmãos, ao longo das semanas aí nós estamos completamente à disposição da igreja, amém? Glória a Deus. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Em algumas traduções vai estar escrito metretas ou almudes. São 2 palavras que têm o mesmo significado. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu vou falar essa noite sobre lições de um casamento. Lições de um casamento. Nós estamos no início do ministério de Jesus, como nós lemos aqui no versículo 11, Jesus principia os seus sinais assim, e nós vamos estudar ao longo dessas semanas alguns desses milagres, não vamos estudar todos. E esse relato nos mostra que Jesus está em Caná da Galileia por razão de uma festa de casamento. E ao estar nessa festa surge um imprevisto. Qual imprevisto? Acaba o vinho. Diante desse problema, Jesus é chamado por Maria, sua mãe, para dar uma possível solução a esta dificuldade. Jesus então transforma a água em vinho, realizando o seu primeiro milagre, e este primeiro milagre tem o propósito de despertar a sua fé em sua divindade e os seus discípulos crerem nele. Como nós podemos ver no versículo de número 11. E os seus discípulos creram nele após este milagre. O primeiro milagre. Os discípulos creem na divindade de Jesus. Agora, dessas bodas de casamento, nós podemos tirar algumas lições. Entre qual nós vamos enumerar 3, 4 lições, mais ou menos. 3 lições. A primeira lição que o casamento nos ensina, que essas bodas nos ensinam, é que Jesus não se isolava socialmente. Jesus não se isolava socialmente. Olha o versículo 1 e 2. E ao terceiro dia, e eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ao ler esse texto, nós vemos que Jesus estava em uma festa.
e uma festa de casamento indo na contramão do conceito que muitas pessoas têm, que a partir do momento em que alguém levanta a mão e confessa Jesus como Salvador, deve se isolar completamente da sociedade. Jesus tinha uma vida social equilibrada. Jesus não se privava de estar nos ambientes por ser quem ele era. Lógico que ele não compactuava com o que estava errado, mas ele não se privava de uma vida social, de uma convivência no trabalho, de uma convivência na faculdade, na escola, de receber todos bem, de se dar bem com todos, de tratar todos com amor, de tratar todos receptivamente. Jesus não se isolava socialmente. Porque tem alguns crentes que se entregam a Jesus e parece que não pode mais tocar em ninguém. É imundo, é impuro, não posso relar mais. Jesus não era assim. Se nós formos ler Lucas capítulo 5, versículo 30 a 32, se você quiser abrir, Lucas capítulo 5, versículo 30 a 32 diz assim: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, olha o que Jesus vai responder, e disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então olha, a lição que Jesus está nos ensinando: a não nos isolarmos das pessoas, porque primeiro, gente precisa de gente. Segundo, nós só vamos transmitir a fé que nós temos se nós nos comunicarmos com as pessoas. Não há como nós comunicarmos aquilo que nós acreditamos se nós nos isolarmos das pessoas que mais precisam de Jesus. E é o que Jesus vai dizer, porque alguém pode olhar e dizer para mim assim: não, mas é Jesus. Jesus é o cara. E logicamente Jesus é o cara. Jesus era perfeito. Logicamente Jesus era perfeito. Nós somos imperfeitos. Mas olha o que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha. Se você puder, projeta para mim Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Olha o que Jesus vai dizer. A técnica, por gentileza. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Segura o versículo 13 aí. Olha só, Jesus diz: vocês são sal da terra. Vocês são sal? Tem alguém aqui comigo? Vocês são sal? Eu vou perguntar de novo. Vocês são sal? Qual é a função do sal? Primeiro, ele dá sabor. Alguém pode dizer salgar, mas ele dá sabor. A função do sal é dar sabor. A função do sal também é provocar sede. Só que tem um item que às vezes a gente esquece de assimilar por conta da distância histórica. Mas quem já morou na roça deve saber como isso funciona. O sal também tem a função de conservante. A função principal do sal na época de Jesus era conservar. Então, quando Jesus diz: vocês são o sal do mundo, ele está primariamente querendo dizer: a função de vocês é conservar. No meio de uma sociedade caída, corrompida, pecaminosa, a função daquele que segue Jesus é conservar os princípios e os valores da palavra de Deus. Enquanto o mundo se corrompe, a igreja conserva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós damos sabor a um mundo completamente amargurado, porque nós temos a verdadeira alegria. Nós temos a verdadeira paz que emana de Cristo. Então nós damos sabor a um mundo completamente desgostoso.
E terceiro, nós provocamos sede. A nossa função é provocar a sede de Jesus nas pessoas que nos rodeiam. De maneira que, se nós não conservamos, nós não damos sabor, nós não provocamos sede, nós somos tudo menos seguidores de Cristo. A nossa função é ser sal da terra. Só que Jesus continua dizendo, esse aí diz do princípio individual. Agora olha o versículo 14. Pode destacar o 14 aí. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, primeiro Jesus fala do princípio individual. Nós conservamos, nós damos sabor e nós geramos sede. Agora ele diz, vocês são luz do mundo. Ele está falando, além do princípio individual, ele está falando do princípio de unidade. Se eu ajunto uma lâmpada com outra, o brilho de uma lâmpada apaga o da outra? Sim ou não? Quanto mais lâmpadas eu tenho num determinado lugar, mais iluminado ele é. Sim ou não? Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo, a unidade da igreja traz luz para as trevas que o mundo vive. E não precisa ninguém ficar enciumado, porque um parece brilhar mais do que o outro. Porque quando eu ajunto a minha luz com a luz do Roberto, a luz do Roberto com a luz do pastor Paulo, a luz do pastor Paulo com a luz do pastor Leocádio, nós temos um ambiente muito mais iluminado. Ninguém precisa ficar enciumado na igreja do Senhor, porque há espaço para todos brilharem. Quando você vê um irmão talvez brilhando aparentemente mais que você, é o momento de você dar glória a Deus, porque o reino de Deus está resplandecendo mais, porque a minha luz com a luz daquele irmão faz com que Cristo brilhe mais no meio das trevas que o mundo está vivendo. Se você puder, chacoalhe o irmão do seu lado e diga para ele, eu vou brilhar junto com você. Não, diga com vontade, eu vou brilhar junto com você. Nós nascemos para brilhar juntos, nós somos a luz do mundo. Agora, aqui está o princípio de não se isolar. Jesus não se isolava. Como nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, se nós nos isolamos socialmente? Então a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é seja sal, seja luz, aonde você está. Aonde você chega, alguma coisa de diferente tem que acontecer. Lá no seu serviço, lá na sua família, na sua casa, na empresa, na faculdade, na escola, na rua onde você passa. Alguma coisa tem que brilhar Jesus, alguma coisa tem que manifestar, em você tem que manifestar o sal que Cristo propôs que nós fôssemos. Alguma coisa em você e eu precisa brilhar a luz que Jesus propôs que nós fôssemos. E nós só podemos fazer isso se nós estivermos no meio das pessoas que precisam de sal e no meio das pessoas que precisam de luz. Então abrace quem precisa ser abraçado. Ouça quem precisa ser ouvido? Ouvido. Ouça quem precisa ser ouvido. Enxugue as lágrimas de quem está chorando. Console aquele que está aflito. Porque nós somos o canal de Deus. Nós somos o principal canal de Deus na vida das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Não queira chamar o pastor, porque o principal canal de Deus para a vida da pessoa que está sofrendo ao seu redor é você. E Jesus nos ensina isso ao não se isolar da sociedade. Segunda lição. A primeira lição é que Jesus não se isolava da sociedade. Segunda lição, o poder da obediência. A segunda lição
que o milagre de Jesus nas bodas em Caná, a segunda lição desse casamento é o poder da obediência. Olha o versículo 6 e o versículo 7. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, ou 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água. E encheram-nas até em cima. Algumas traduções vai dizer, encheram até a boca. Maria olha para Jesus e diz assim: mestre, não tem vinho. Acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz que não havia chegado o momento dele se manifestar. Mas Maria olha para os servos que estavam ao redor e diz assim: está vendo aquele homem ali? Apontando para Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Ela está dizendo para aqueles servos: não importa o que aquele homem lhes diga, faça tudo o que ele vos disser. Não importa o que ele vos ordene, faça tudo o que ele vos disser. E quando nós fazemos tudo o que Jesus manda que nós façamos, pode ter certeza que o resultado será excelente na nossa vida. Eles poderiam recusar, sim ou não? Para que água se está faltando vinho? Eles poderiam reclamar. Jesus só dá ordem sem sentido. Jesus só pede coisa que não, parece que ele não tem noção nenhuma. Jesus nem ao menos explica o porquê eles deveriam encher as talhas. E muitas vezes Jesus não vai explicar os porquês na nossa vida. Ele vai permitir certas situações, e existe uma cláusula em ser o Criador do universo que faz ele não precisar dar satisfação a ninguém. Uma cláusulazinha que você ganha em criar o universo. Não precisa dar satisfação. Ele, como Criador do universo, não precisa. Jesus não explica porquê, mas em vez deles reclamarem, eles obedecem. Simples assim. Eles obedecem à ordem de Jesus. E o interessante, sabe o que é? É que a obediência incondicional às ordens de Jesus nos faz viver coisas extraordinárias. Às vezes o que trava a nossa vida é o simples fato de Jesus estar mandando e a gente não estar obedecendo. Ele lança a palavra e a gente não pega. Ele ensina o procedimento e a gente não obedece. Ele mostra o caminho, mas a gente não trilha por ele. Só que eles vão na contramão desse sentimento humano questionador. Jesus mandou, então vamos obedecer. Agora, obedecer Jesus não é tão simples. Porque a Bíblia nos mostra que ali haviam 6 talhas. Quantas talhas? 6 talhas. E elas cabiam entre 2 ou 3 metretas. Em algumas traduções vai dizer 2 ou 3 almudes. Metreta ou almude é uma forma de medição que equivale entre 30 a 40 litros de água cada um. Então, uma metreta equivale entre 30 a 40 litros de água. A Bíblia diz que cada talha cabia entre 2 ou 3 metretas. Então, supondo que fossem 40 litros cada metreta, seriam 120 litros de água. Cada talha, vezes as 6 talhas, daria algo aproximadamente 720 litros de água. Eles pegam 720 litros de água sem nem questionar o para quê. E não tinha encanamento, irmão. Porque encher com mangueira é fácil. Eles tinham que descer uma escadaria com um jarro de barro nas costas,
descer até o poço, porque o poço ficava lá embaixo no final da escadaria. A Bíblia diz que eles encheram até a boca. Eles enchem até a boca e eu imagino que pegaram de 2 em 2, porque pegar 120 litros sozinho não deve ser fácil. Talvez de 3 em 3, de 4 em 4. E eles levaram a 6 talhas, 720 litros de água. Eles levaram, eles carregaram até onde Jesus estava, sem ao menos questionar o porquê. Obedecer a Deus não é fácil, gera trabalho e quase sempre Ele não nos revela o porquê de certas coisas. Ele manda e o nosso dever é obedecer. Não porque faça sentido obedecer, porque aos nossos olhos nem sempre faz sentido, mas porque nós confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Deus já visitou o nosso futuro. Então, quando Ele nos dá uma ordem no presente, Ele nos dá já sabendo as consequências que essa ordem vai causar no futuro. Então obedeça a voz de Deus. Obedeça ao comando do Senhor. As ordens de Deus quase nunca fazem sentido na nossa mente humana limitada. Por mais que nós não compreendamos nenhuma ordem de Cristo, nenhuma delas é inútil ou sem propósito. Por mais que nós não compreendamos. Se nós formos olhar ao longo de toda a Bíblia Sagrada, é isso. Que sentido faz, sendo perseguido por uma multidão, um exército, encurralado na frente de um mar, Deus olhar para Moisés e dizer: toca no mar que ele vai se abrir? Nenhum. Mas Moisés obedeceu. E o que aconteceu? O povo passou a pé enxuto. Que sentido faz, irmão, dar uma volta por dia numa cidade e no 7º dia dar 7 voltas? Que sentido faz se você precisa invadir a cidade? Nenhum. Mas Josué obedeceu junto de todo o povo. No 7º dia eles gritaram e o muro veio ao chão. Que sentido faz Jesus olhar para Pedro e dizer: organiza a multidão, de 50 em 50 e de 100 em 100, porque nós vamos alimentar todo mundo e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Que sentido faz? Mas não é para fazer sentido, porque Deus não cabe na nossa cabeça, irmão. A linha de raciocínio de Deus não cabe na nossa mente. Mas a obediência integral à voz de Deus nos levará a viver coisas extraordinárias. Jesus transformou água em vinho sem ao menos dizer uma palavra. Obedeceu? Obedeceu. Então pode levar que está pronto. Simples assim. Tem coisas na nossa vida que a simples obediência à voz de Deus destrava. Não precisa de campanha, não precisa de corredor, se bem que às vezes precisa, mas em alguns momentos a simples obediência. Só que como às vezes é mais difícil obedecer, a gente prefere sacrificar. Mas o Deus que disse a Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar, ainda é o mesmo. Obedeça a voz de Deus, que você viverá coisas extraordinárias da parte do Senhor. Terceira e última lição. A terceira e última lição deste casamento: a transformação de coisas comuns. Olha o versículo de 7 a 10. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe:
Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quando nós nos deparamos com a totalidade das informações apresentadas neste texto, vemos como Jesus tem a capacidade de pegar coisas simples e transformar em coisas extraordinárias. O que Jesus pega para transformar em vinho? Água. A água potável possui 3 características. Neste milagre, Jesus pega a água. A água potável tem 3 características. Ela é insípida, ela é inodora e ela é incolor. Ela é insípida, ela é inodora e ela é incolor. Ou seja, ela não tem gosto, ela não tem cheiro e ela não tem cor. Simples. Não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Jesus pega algo que não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor e transforma em vinho. Jesus é capaz de pegar as coisas mais simples da vida e transformar nas coisas mais extraordinárias que nós viveremos. Nosso Deus é especialista em pegar coisas comuns, pessoas comuns e transformá-las em coisas e pessoas extraordinárias. Deus é especialista em pegar pessoas que se acham incapazes, pessoas que se acham impotentes, pessoas que se acham sem possibilidade alguma de realizar algo de efeito na vida e transformar em pessoas de grande impacto, porque o nosso Deus sabe como transformar o comum em extraordinário. Deus sabe como transformar o comum em algo extraordinário. Veja o exemplo de Pedro. Em Lucas capítulo 5, versículo 8 a 10, diz assim: e vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro, até Lucas capítulo 5, era pescador de peixe. Ele trabalhava na embarcação, pescando peixe. Jesus passou pelo caminho. E quando Jesus passa pelo caminho, ele transforma o simples em extraordinário. Pedro era pescador de peixe. Jesus olha para ele e diz: não, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe. Você será pescador de homens. Em Atos 2, Pedro recebe o batismo no Espírito Santo e ele se torna então definitivamente um pescador de homens. Jesus havia dito a ele seria um pescador de homens. E aí, em Atos capítulo 2, versículo 41, depois que Pedro encerra a sua primeira mensagem, cheio do poder do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra que naquele dia 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Mas não para por aí. Porque se nós formos continuar a leitura desse texto, em Atos capítulo 4, versículo 4, Pedro termina de pregar, depois de curar aquele paralítico à porta formosa do templo, ele cura, os saduceus e os fariseus se doem de Pedro ter feito aquilo e Pedro começa a se defender. Quando ele termina a defesa diante daquele julgamento improvisado que estavam fazendo diante dele, 5.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. A questão, meus irmãos, não é a nossa capacidade em si, mas é nós estarmos em Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo, as nossas capacidades serão potencializadas pelo poder do Espírito Santo. Talvez você se sinta a pessoa mais incapaz
capaz. Talvez você se sinta o patinho feio aonde você se encontra, mas se você estiver em Cristo, Ele é capaz de te transformar em alguém que fará coisas extraordinárias. A questão não somos nós, a questão é em quem nós estamos. Porque se nós estivermos firmados em Cristo, nós podemos viver coisas extraordinárias. Ele era um homem comum, um simples pescador, mas Jesus o transformou para fazer através do Espírito Santo uma obra extraordinária. Então, meu irmão, se você quer um conselho, não limite a capacidade do seu Deus, se entregue completamente a Ele. Porque se você se entregar na mão de Deus sem reserva, eu creio que Deus pode transformar a sua vida por completo. Porque o Jesus que transformou água em vinho, pode mudar a sua vida de algo sem cor, sem cheiro, sem sabor, em algo que em toda a Bíblia Sagrada representa a alegria. Porque o vinho representa a alegria na Bíblia. Deus pode transformar a sua vida de uma vida sem sabor em uma vida alegre. De uma vida de regozijo. Ele não só muda as pessoas, como também muda as situações que nós estamos vivendo. A situação de calamidade, a situação de desemprego, a situação de enfermidade, a situação das crises estabelecidas em todas as áreas da vida. Jesus pode transformar da água para o vinho. Deus é poderoso para mudar. Neemias capítulo 13, versículo 2 diz: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus transformou ou converteu maldição em bênção. O nosso Deus é poderoso para converter maldição em bênção. Salmo de número 30, verso 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O nosso Deus é poderoso para fazer isso. Deus pode transformar tudo aquilo que na sua vida está sem cor, sem gosto, sem cheiro, sem sabor, em algo extraordinário. Mas primeiro nós precisamos decidir obedecê-lo incondicionalmente. Se você decidir obedecer à voz do Senhor Jesus, Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Eu quero lhe convidar esta noite, e nós vamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos nos dispor. Vou pedir para a equipe de louvor se posicionar aqui em cima. E eu quero lhe convidar a se dispor. E dizer: Deus, eis-me aqui para obedecer a sua voz. Talvez você sabe o que você precisa cumprir. Talvez você sabe o que você precisa obedecer. E a voz de Deus diz: para de brigar. Para de bater boca. Se dê por vencido e atenda a minha voz.